Olá e bem-vindo! Hoje o nosso objetivo é desconstruir uma jornada que muitos veem como, sei lá, puramente burocrática, mas que na verdade é um dos exercícios mais estratégicos para qualquer negócio, o registro de uma marca. Nós vamos mergulhar no processo completo, de ponta a ponta, mas não como uma lista de tarefas, e sim como um mapa de inteligência. A missão aqui é equipar o consultor para que ele deixe de ser um executor de processos e se transforme num arquiteto de proteção, alguém que orienta, educa e, acima de tudo, cria valor para o cliente. Que um processo bem definido não é sobre rigidez, é sobre liberdade. Liberdade para focar no que é estratégico, porque a operação funciona com a precisão de um relógio, sabe? O que a gente vai discutir hoje é a materialização do que chamamos de arquitetura de processos da Quesado. Pense em cada fase não como um degrau, mas como um módulo de um sistema integrado, da análise inicial ao monitoramento perpétuo. A excelência aqui é garantida pelo sistema, não por um golpe de sorte. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Tudo começa com a primeira conversa, né? O primeiro contato com o empreendedor. Ele chega com um nome, uma ideia e muita ansiedade. Depois que a gente alinha as expectativas sobre os riscos de operar sem registro, qual é o primeiro passo tático de verdade que a gente dá? O primeiro passo é mudar o jogo de achismo para ciência de dados. O que a gente chama de análise de viabilidade é muito mais profundo que uma simples busca no banco de dados do NPI. É aqui que entra em campo o que a gente gosta de chamar de análise preditiva. Usando a nossa plataforma, o CIP, que combina automação com análise de dados, a gente não apenas checa se existe uma marca idêntica, nós vamos literalmente caçar fantasmas. Opa, caçar fantasmas. Elabora isso. Como assim? Pensa comigo. O maior risco não é uma marca idêntica já registrada. Esse é o risco óbvio. Os fantasmas são as marcas que soam parecido, que têm um conceito similar ou que visualmente podem ser confundidas. São os conflitos que um examinador do NPI, com base na experiência dele e na lei, pode apontar daqui a um ano, entende? A nossa análise cruza dados fonéticos, gráficos e semânticos para prever esses conflitos. A gente está tentando pensar como o examinador vai pensar no futuro. Certo. Então, o resultado dessa análise não é um simples pode ou não pode. É algo mais sofisticado. E isso me leva à matriz de risco. Como a gente transforma essa análise tão complexa em algo que um cliente, que não é advogado, possa usar para tomar uma decisão de negócio? Essa é a chave. Um parecer jurídico de 10 páginas, cheio de juridiquês, assusta e paralisa. A matriz de risco faz o oposto. Ela capacita. A gente traduz toda essa complexidade de dados em um sistema visual, quase um semáforo, verde, amarelo e vermelho. Verde significa que o caminho está livre, com mais de 90% de chance de sucesso, é um investimento de baixo risco. E o amarelo? Imagino que seja aí que a conversa fica mais estratégica, né? Exatamente. O amarelo é onde o valor da consultoria brilha. Ele diz, atenção, existem riscos, mas eles podem ser gerenciados. Pode ser uma marca similar num segmento um pouco diferente ou um termo de uso comum no nome. Aqui, a conversa não é sobre desistir, mas sobre estratégia. Estamos dispostos a argumentar no processo, a marca tem elementos fortes o suficiente para se diferenciar. E o vermelho, bom, é um alerta honesto. As chances são mínimas, prosseguir é provavelmente perder tempo e dinheiro. Entendi. A matriz transforma o consultor no verdadeiro conselheiro, apresentando cenários, não só uma resposta de sim ou não. Digamos que o cliente bem informado decide seguir. Cenário verde ou amarelo? O que vem depois? Você mencionou que o protocolo é feito em até 48 horas. Isso parece incrivelmente rápido para um processo legal. É rápido porque a preparação já foi feita. Durante a fase que a gente chama de onboarding estratégico, nós coletamos toda a documentação de forma estruturada. Quando o cliente dá o ok, não estamos começando do zero, estamos só executando um plano. A automação garante que os formulários sejam preenchidos sem erro e o sistema rastreia cada passo. Em 48 horas, o cliente recebe o número do protocolo oficial do INPI. É a primeira materialização da proteção.
É palpável. Faz todo sentido. A inteligência está toda no início, para a execução ser impecável e rápida. Ok, pedido depositado. A bola agora está com o INPI. A marca entra numa espécie de fila. Quais são os pontos de atenção cruciais nessa fase? A partir daqui, a gente entra numa fase de navegação e vigilância. O processo dentro do INPI tem, grosso modo, duas grandes checagens. A primeira é o exame formal. É uma triagem, sabe? Verificam se os formulários estão corretos, se as taxas foram pagas, o básico. Depois vem o mais importante, o exame substantivo. É quando um técnico do INPI analisa o mérito da marca. E todas as novidades são publicadas num só lugar, a RPI, a Revista da Propriedade Industrial. E logo no começo dessa jornada, tem uma janela de tempo que parece ser decisiva. A tal da janela de oposição. Sim, e o timing aqui é tudo. Após o pedido passar no exame formal, ele é publicado na RPI. A partir dessa data, a lei abre uma janela de 60 dias. É um convite público para que qualquer empresa que se sinta ameaçada por aquela nova marca apresente seus argumentos. É um período de alta vulnerabilidade. E é aí que o monitoramento se torna uma arma, certo? A gente não está só olhando para os nossos processos, mas também para os dos outros. Precisamente, o nosso monitoramento inteligente funciona como um radar. Ele varre a RPI constantemente. Se um cliente nosso, sei lá, da indústria de cosméticos, tem uma marca protegida e um concorrente tenta registrar um nome parecido, nosso sistema dispara um alerta. A gente notifica o cliente e apresenta a estratégia para barrar aquele pedido. É defesa ativa. Estamos protegendo a fronteira do território que já foi conquistado. Certo, isso cobre as ameaças externas. Mas e quando o desafio vem de dentro da casa? O examinador do INPI não carimba tudo automaticamente, imagino. O que acontece quando ele manda as famosas exigências? Exigências são parte do jogo. Super normal. O examinador pode pedir um esclarecimento ou apontar um possível conflito. E é aí que a nossa preparação paga dividendos. Para responder, a gente não conta só com a habilidade de um advogado, nós acessamos o que chamamos de memória institucional dinâmica. Que soa como um cérebro coletivo da empresa? É a melhor analogia. É um banco de dados nosso, com milhares de casos anteriores, decisões do INPI, argumentos que funcionaram e os que não. Se recebemos uma exigência sobre o descritivo de um serviço, por exemplo, podemos ver como respondemos a uma exigência similar 5 anos atrás e qual foi o resultado. Isso permite construir uma defesa baseada em dados e precedentes, não em suposições. Aumenta, assim, brutalmente a nossa taxa de sucesso. E se superamos as oposições, respondemos bem às exigências, o caminho está livre para o prêmio final? O INPI emite o certificado de registro. A marca, que era só uma ideia, agora é um ativo, uma propriedade legal, válida em todo o Brasil. Missão cumprida, então. O cliente recebe o certificado, emoldura e coloca na parede. Fim da história. Pelo contrário, é o começo de um novo capítulo. É a transição do conquistar para o governar. O registro vale por 10 anos, renovável indefinidamente. Mas essa titularidade vem com uma responsabilidade enorme que muitos esquecem. Que seria o uso da marca. Exatamente. A lei brasileira tem um mecanismo chamado caducidade. É uma regra de use ou perca. Se uma marca registrada fica sem uso efetivo por mais de 5 anos seguidos, um concorrente pode iniciar um processo para cancelar aquele registro. E se o titular não conseguir comprovar o uso, ele perde a marca. É uma bomba relógio silenciosa. Nossa, isso reforça totalmente a ideia de uma parceria de longo prazo. O trabalho do consultor não termina com a entrega do certificado. Ele precisa educar o cliente sobre como se proteger da caducidade. Que tipo de conselho prático a gente dá? O conselho é: documente tudo. Guarde notas fiscais, salve campanhas de marketing, mantenha um histórico do site, contratos. É preciso criar um dossiê que prove que a marca está viva e ativa no mercado. E, claro, a vigilância ativa continua. Proteger a marca não é um evento, é um processo contínuo. É um serviço recorrente que garante a força do ativo. E para os negócios que prosperam e começam a olhar para além das fronteiras do Brasil, essa conversa sobre proteção também evolui, imagino. Sem dúvida.
Quando um cliente começa a exportar ou planeja abrir operações fora, a proteção precisa acompanhar. É aí que a gente introduz a conversa sobre o Protocolo de Madrid. É um sistema internacional que permite estender a proteção da marca para mais de 120 países com um processo único simplificado. Cada passo no crescimento do cliente é uma oportunidade para aprofundar a proteção. E isso está no coração da nossa estratégia de maximizar o LTV, né? O valor do cliente a longo prazo. A gente não quer ser o despachante de uma vez só. Queremos ser o parceiro estratégico para a vida toda do negócio. Ok, vamos amarrar tudo isso. Nós começamos com a arquitetura da decisão, usando a análise preditiva e a matriz de risco para dar ao cliente poder de escolha. Depois, navegamos pelas águas do INPI, lidando com publicações, oposições, exigências, sempre usando dados. E, por fim, entramos na gestão do legado, protegendo o ativo contra a inatividade, com vigilância contínua e planejando a expansão global. Fica claro que essa estrutura transforma o que poderia ser uma burocracia numa vantagem competitiva real. Perfeito! E se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse clara, é que este sistema, essa arquitetura, é o que e o como do nosso trabalho. Mas o verdadeiro impacto, a confiança que solidifica a relação com o cliente, é construída na forma como o consultor comunica tudo isso. A clareza ao explicar um risco amarelo, a segurança ao guiar o cliente por uma exigência, é isso que transforma um serviço excelente em uma parceria insubstituível. Excelente ponto. O sistema dá a ferramenta, mas é a habilidade do consultor que a transforma em resultado. E essa é a ponte perfeita para o nosso próximo encontro. Vamos nos aprofundar exatamente nisso. Como se posicionar, qual a linguagem a ser usada, os argumentos mais eficazes e, principalmente, como construir a autoridade necessária para guiar o cliente com total segurança em cada uma dessas decisões.